Fala, galera! Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho de artes. Então vamos lá comigo. Então, pessoal, abram aí o livrinho de artes de vocês na página 4. E olha o que nós vamos falar. Vamos falar sobre as histórias em quadrinhos. Bem legais, né? Olha o que está dizendo aí. As histórias em quadrinhos representam um gênero textual em que texto e imagem se completam. Nesse gênero, são combinados a linguagem verbal, a narrativa escrita e as falas colocadas em balões. Portanto, a linguagem verbal é tudo que necessita ali da escrita, tá? Seja escrita do ladinho ou dentro de balões. E a linguagem visual, que são as imagens gráficas, os desenhos que a gente vê. Portanto, a história em quadrinho precisa dessas duas coisas, linguagem verbal e linguagem visual. Aqui tem um exemplo de algumas histórias em quadrinho. Leia a história em quadrinhos a seguir. A história das histórias em quadrinhos. Oi, Lia, que livro é esse aí? Oi, Luiz, estou pesquisando a história das histórias em quadrinho para o trabalho de artes. Puxa, preciso fazer esse trabalho. Posso te ajudar na pesquisa? Claro, Luiz. Vamos continuar na página 5. Você sabia que as pinturas rupestres, feitas pelos primeiros grupos humanos nas paredes das cavernas, para representar caçadas e outras atividades do cotidiano, podiam ser consideradas a origem das histórias em quadrinhos? Então, quando vocês virem esse termo HQ aqui, gente, se trata de história em quadrinho. Em 1897, Richard Outcault criou o primeiro personagem dos quadrinhos, Mickey Dugan, ou The Yellow Kid, o menino amarelo. Que garoto engraçado! É mesmo! E você sabia que os quadrinhos surgiram na mesma época em que foi criado o cinematógrafo, no final do século XIX? Por isso, eles não chamaram muito a atenção no princípio, pois as pessoas se interessaram mais pelas imagens em movimento produzidas pelo cinematógrafo. O que é cinematógrafo? É um aparelho que possibilitou a projeção de imagens em movimento. Foi desenvolvido no século XIX, na França, pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. Poxa, olha o que está escrito aqui. Apenas na década de 1930, os quadrinhos se popularizaram e na década de 1960, os super-heróis das revistas conquistaram a simpatia do público e as telas do cinema. Aqui no Brasil, a revista O Tico Tico, que surgiu em 1905, foi a primeira a publicar histórias em quadrinhos. A Turma do Pererê foi uma série de histórias em quadrinhos criada pelo cartunista Ziraldo em 1958. A princípio, as histórias foram publicadas na revista O Cruzeiro, até ganharem uma revista própria em 1975. Em 1959, o cartunista Maurício de Souza publicou sua primeira tirinha com os personagens Franjinha e Bidu. Mais tarde, na década de 1970, foi lançada a primeira revista da Turma da Mônica, que é, até hoje, o maior sucesso nas histórias dos quadrinhos brasileiros. Sou fã da Turma da Mônica. Lia, eu tive uma ideia. Se a gente fizer o trabalho como uma história em quadrinhos? Boa, Luiz! Vamos lá! Vamos para a página 6, pessoal. O que nós vimos aí, então, na página 5, né? Foi a história das histórias em quadrinhos.
Eles disseram que já existia, né, que já pode ser considerado desde as pinturas rupestres, que são aquelas nas paredes que nós vimos, foi evoluindo até chegar no que é hoje. E aqui no Brasil, a mais famosa é a revistinha da Turma da Mônica. Vamos ver aí, então, conhecer um pouquinho mais sobre o Maurício de Souza, que foi o criador da revistinha da Turma da Mônica. Atualmente, quando se fala sobre histórias em quadrinhos, é quase impossível não falar sobre Maurício de Souza, o mais conhecido cartunista brasileiro. Ele nasceu em Santa Isabel, São Paulo, em 27 de outubro de 1935. Em 1959, criou os personagens Bidu e Franjinha, e em 1963, a Mônica. A primeira revista da Turma da Mônica foi publicada em 1970 e se tornou um grande sucesso. Cartunista, galera, é o desenhista de cartoons e história em quadrinhos. Além da Mônica, personagem inspirada na filha do cartunista, muitos outros personagens são inspirados em pessoas reais. Veja alguns exemplos. Cebolinha foi inspirado em um garoto de cabelos espetados que trocava o R pelo L. O Chico Bento foi criado com base nas histórias que a avó de Maurício contava sobre seu irmão, tio-avô de Maurício. Cascão lembra a infância do próprio Maurício, que mesmo com a mania de sujeira, é um personagem irresistível. Magali é outra filha de Maurício, que tem um enorme apetite. Só que tinha um gato siamês e não angorá, como o dos quadrinhos. Mas a inspiração dele para fazer esses personagens foram de pessoas reais. Muito interessante, né, gente? Vamos então para a página 7. Escolha um dos personagens da Turma da Mônica e represente por meio de desenho. Registre a seguir. Então, vocês vão escolher um dos personagens da Turma da Mônica que você preferir e vai escrever aqui, tá bom? Vai desenhar, no caso aqui, o personagem que você escolheu. Você vai reproduzir o desenho do seu jeitinho, tá? Cada um tem um jeitinho de desenhar. Você vai fazer conforme você conseguir. Não se preocupe que vai ser lindo da sua maneira, tá bom? Então, por hoje, nós ficaremos com essa número 1. Tô doida para ver o resultado de vocês, então me mandem fotos, tá? Beijinho, galera!